Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da sexta hora, da hora sexta. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará-se nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Aí no 15, a mulher lhe pediu: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Amém? Só até aqui. O resto a gente vai contextualizar. A gente já sabe o final, né? Amém? Então nós entendemos aqui, essa história é bem conhecida. Jesus estava viajando e passou por Samaria, um lugar onde os judeus não se davam bem com eles. Tem diversos motivos, não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas tem motivos, né? Religiosos, digamos assim. E o Senhor sentou à beira do poço de Jacó. Esse poço de Jacó é interessante, porque ele tem uma simbologia. Ele tem uma tipologia nessa passagem. Ele senta ali no poço de Jacó e esta mulher samaritana chega para pegar a água, e o Senhor já puxa assunto com ela, já avisando o que iria fazer, né? Ele queria falar da vida eterna para ela. Ele queria falar do presente que Deus nos deu, né? Que o presente que é o próprio Jesus. Ele queria falar para aquela mulher, porque o Senhor, a palavra de Deus é clara, que o Senhor veio a todo mundo, não foi? Deus amou o mundo de tal maneira, então aquele que crê, como diz em João 3,16, né? Para que todo aquele que crê, quem sabe o resto? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é todo o que crer recebe esta vida. Então Jesus que estava falando essa novidade para esta mulher, ou seja, o Evangelho. O Evangelho é o quê? A boa nova, uma boa notícia, uma novidade para ela. Até então, ela não sabia desse detalhe, que ela poderia ter a vida eterna, que ela poderia receber dessas águas, da água da vida, que é o próprio Jesus que dá. Essa água, meu irmão, ele está falando do Espírito Santo. Amém? Quem sabia, levanta a mão, que é o Espírito Santo, a água que Jesus... Não, peraí, vou perguntar de novo. Quem sabia que a água que Jesus fala que vai dar, que jorra para a vida eterna, é o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem sabia disso? Amém. Melhorou. Se não sabia, está sabendo. É o Espírito Santo, meu irmão. Tudo isso, Jesus falou antes de subir aos céus. Ele falou: eu vou aos céus e vou enviar o Espírito Santo para vocês. A promessa de meu Pai. Já tinha sido prometido, profetizado, nem sei quantos anos antes, no profeta Joel. Já tinha falado que nos últimos dias o Espírito do Senhor habitaria no homem. É uma promessa de Deus para todo aquele que crê em Jesus. Não é somente virar um religioso, mas realmente beber desta água, viver desta água e fluir nesta água. Essa é a novidade, esse é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Deus. A vida eterna é o Espírito Santo, meu irmão. Se você não receber, se você não fluir, você não está vivendo a vida abundante. Você continua vivendo a mesma vida de antes, porém religioso. Não foi isso que Jesus prometeu. Ele não prometeu uma religião para a humanidade. Ele prometeu a vida eterna. Foi isso que ele nos deu. Ele falou assim, ó, se você conhecer, viu aqui, quando nós lemos, se você conhecesse o dom de Deus, dom é presente. Se você conhecesse o presente de Deus, que Deus dá a cada um que crê, é você que ia pedir para mim.
você ia querer a minha água, não essa água do poço de Jacó. Aí Jesus faz uma comparação ali, aonde que eu digo para você que o poço de Jacó passa a ser ali, dentro da conversa que Jesus estava falando, já que ele não estava falando de água, ele estava falando do Espírito Santo. A água que ele falava ali, que ele diz aqui, é o Espírito Santo, é a vida eterna, é a própria vida de Jesus, é o Espírito de Cristo. A Bíblia diz que aquele que recebe a Cristo, recebe o Espírito do Filho, por isso que se torna filho. Só é filho quem recebe o Filho, quem recebe o Espírito do Filho e vive a vida do Filho. Esse é filho de Deus, pelo Espírito de próprio Jesus, o Espírito Santo, a vida eterna de Cristo. É isso que nós temos que entender, viver, fluir, buscar, alimentar. Porque ele falou para ela, olha, eu tenho uma água, é uma água viva. Ele estava falando do Espírito Santo. E ela estava ainda pensando que era água comum. Ela falou, mas eu vim pegar esta água aqui, não tem problema, eu já tenho água. Aí ele vai e faz a comparação. Olha, se você pegar desta água, você terá sede de novo. Você nunca será saciado. Essa água representa as coisas que as pessoas buscam no mundo. Uma água que só sacia temporalmente. Logo está de novo no mundo buscando mais saciedade para os pecados, mais saciedade para as concupiscências. Cada vez mais pode ver que é uma coisa que não acaba. As pessoas cada dia querendo mais, eles vivem para isso. Nós já vivemos assim, muitos de nós. Nem todo mundo nasceu igual Samuel dentro da igreja, pregando, tocando bateria. Nem todo mundo, né? Eu me converti com 30 anos. Eu achei tarde. Eu falei para Deus, Senhor, por que não foi antes? Fiquei 30 anos me lascando, bebendo a água de Jacó, do poço de Jacó. Tinha que ir atrás dessa água diariamente para tentar saciar uma sede que não acaba. Isso é o mundo, meu irmão. É o poço de Jacó. É o poço de Jacó. E a rotina da mulher era buscar essa água diariamente, uma labuta para uma água que não mata a sede. Esse é o mundo, as pessoas no mundo. As pessoas trabalham para tentar matar essa sede. Elas estudam para tentar matar essa sede. Elas ganham dinheiro. Elas fazem coisas. Elas fazem projetos. Elas fazem planos para beber da água de Jacó e continuar tendo que buscar mais e mais e mais, porque nunca sacia. Isso é a pessoa sem a água de Deus. É a pessoa sem a água que flui, a água da vida, a água que sacia de verdade. E o interessante é que Jesus começa a comparar a água dele com a água do poço de Jacó, falando, essa água é natural, meu irmão. Essa água aí não vai te matar a sede. Você vai ficar buscando. Sempre buscando e nunca que termina. Esse é o mundo. Quantos já se sentiram assim antes de conhecer Jesus? Buscava, tentava e nunca saciava. Não tem jeito. Aí as pessoas se metem em drogas, bebe cachaça, faz loucuras, achando que vai saciar. Logo está com sede de novo, aí lá vai de novo, voltar à engrenagem do pecado. Voltar à escravidão eterna do pecado. Que aqui é mostrado pelo poço de Jacó. Jesus falou, olha, se você entendesse o dom, se você entendesse o presente, é isso que a gente tem que falar para as pessoas. É isso que nós temos que entender também. Se aquelas pessoas lá fora que você conhece, eu conheço, que estão presas no pecado, presas na rotina do pecado, presas nos vícios, presas nas bebidas, em todo tipo de concupiscência e maledicência, trabalham para isso, buscam cada vez mais dinheiro, estão cegas lá no mundo. Se elas soubessem o presente, o dom de Deus, que é a água que sacia de verdade, você acha que ela não faria como a mulher fez? Nós não lemos aqui, mas no final, aqui no 28, põe lá o Mateus, aí tá, né? Põe o 28, João 4, 28. Lá na frente, depois que Jesus conversa mais com ela começa a perguntar, você é profeta? Por quê? Porque Jesus falou sobre os pecados dela. Né? A sede de Jacó, do poço de Jacó que ela tinha. Você já teve 5 maridos, mas você não ficou com eles, não saciou, e você está com outro agora, que não é seu marido. Ou seja, a sua sede é impressionante, mulher.
Ela, uau, é mesmo. Você é profeta, está vendo minhas coisas. Está vendo as coisas que ninguém sabia, entre aspas. Acho que todo mundo sabia, né? Por isso que ela estava indo buscar, já vi explicação. Ela estava indo buscar a um meio-dia, era uma hora, não era provável essa hora. Ela estava indo nessa hora para não ser vista, provavelmente. Ela estava indo uma hora que ninguém buscava água nesse poço, justamente, provavelmente, para não ser vista, por causa de vergonha. Porque esta mulher, aos olhos dos judeus, naquela época, naquela cultura, era uma pessoa muito pecadora, muito errada. Ter 5 maridos, até hoje em dia. Quem que a gente conhece que já casou 5 vezes? Só a Gretchen e o Fábio Júnior. Né? 5 vezes? Que é isso? Então, assim, é muita coisa. Era muita sede no poço de Jacó, meu irmão. É muita sede no poço natural. O poço de Jacó representa a sede natural da concupiscência da carne. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Consegue entender? Não sei se você está entendendo. Amém? Não é profundo não, meu irmão. Isso aqui é o básico. Porque é isso que Deus quer para a sua vida. Na verdade, você já tem isso. Já tem... Presta atenção. Ai, meu Deus. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Você já tem a vida eterna dentro de você. A vida, a água que realmente sacia todas as coisas. O 28, olha lá o que fala. A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens, 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, não seria ele o Cristo? Presta atenção. A mulher tinha uma rotina de buscar a água nesse poço de Jacó. Amém? Quando ela encontrou com Jesus, Jesus revelou para ela algo que ele mesmo colocou aqui como dom de Deus. Ou seja, ele revelou para ela que ela tinha um presente da parte de Deus, só que ela não sabia ainda. Ele falou, olha, se você soubesse quem sou eu, você pediria para mim a verdadeira água, porque é dom de Deus, ou seja, você tem direito. Ah, mas eu tenho 5 maridos, eu tenho não sei o quê, eu sou viciado no poço de Jacó, eu sou doente, eu sou mundano. Mas Jesus não olhou para isso, ele falou, você vai ter uma água que vai suprir de verdade essa sede insaciável da sua carne, do seu pecado. Onde você realmente vai ter uma vida de verdade. Onde realmente vai suprir, vai preencher, vai matar a sua sede verdadeiramente. E ela mudou a sua rotina, ela deixou o cântaro. Quem foi que pegou essa parte? Ela deixou ali o balde, né? Sei lá o que é. Cântaro deve ser tipo uma vasilha, né? Que ela pegava água, ela deixou ali, largou ali a sua rotina, abriu mão do poço de Jacó, abriu mão daquela necessidade básica que ela tinha de pegar água, e tinha uma coisa maior nela, que falou mais alto, que moveu ela de uma maneira diferente, a ponto dela largar aquilo lá e sair falando de Jesus. Quando a gente encontra, quando a gente recebe, ou quando a gente tem a revelação, entendimento, que o poço do Senhor, a vida eterna está em nós, de verdade. Porque você e eu, nós já recebemos Jesus, sim ou não? Você já crê em Jesus, não já? Já não creu? A Bíblia diz que quando você crê de verdade, você já recebe Ele. E já recebe esta fonte de água. Então, hoje, para nós é entender, olha, eu já posso ser saciado em tudo. Eu não preciso mais viver como antes, que eu trabalhava para satisfazer os desejos, como diz a Bíblia, né? Lá em 1 João 2,16, abre rapidão, diz assim, ó, 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É assim que vivem aqueles que se alimentam da fonte de Jacó. Aqueles que não têm a fonte de Deus, aquele que não tem a vida de Deus, aquele que não é saciado por Deus, nem pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai lutar, ele vai trabalhar, ele vai estudar, mas para quê?
para saciar a concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. Nós já temos a vida de Deus em nós, não precisamos mais viver como antes. A nossa saciedade verdadeira vem do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Por isso, isso causa a libertação. A libertação que eu estou falando é a libertação que Jesus disse, aquele que conhecer a verdade, conhecereis a verdade, verdadeiramente será livre. É a libertação dos pecados, da dependência do poço de Jacó, ou da dependência da concupiscência da carne, dos olhos. De lutar, de buscar, saciar algo que o Senhor já sacia no seu espírito. Amém? Consegue compreender? Está entendendo? Sério mesmo. Senão, eu vou tentar melhorar. Vou tentar melhorar. Isso não é difícil de entender. Não é difícil. Só é uma coisa que tem que dar um clique em nós. Porque eu entendi o seguinte, lendo tudo isso hoje. Eu já preguei sobre isso antes, mas hoje foi diferente. Por isso que é bom a Bíblia. Nunca se repete, a novidade sempre é boa. Eu entendi que quando você está sendo saciado pela vida de Cristo, pelo Espírito Santo, quando você está bebendo disso, você não precisa mais buscar saciedade em mais nada. Você já é pleno. Ou seja, tudo você já tem em Cristo. De nada mais você terá falta, porque o Senhor é o seu pastor, lembra? De nada terei falta. Ou seja, nada me faz falta. O que ele está querendo dizer? Jesus já é tudo para mim. O Espírito Santo já é tudo para mim. Eu não preciso de mais coisas. Eu preciso preciso de roupa para vestir, beleza. Preciso de comida para viver, sim. Mas não é isso que vai me saciar. Já é o Espírito Santo que me sacia. Essas coisas são apenas para complementar o meu propósito, a minha jornada nessa terra, que agora daqui por diante é como a da mulher. Já que eu sou saciado em Cristo, a minha luta agora é o quê? A minha busca agora é para o quê? Já que agora a vida eterna jorra de mim. Antes a minha busca era para saciar estas coisas. Lá no poço de Jacó, lá no mundo afora. Não preciso mais. Tenho Cristo, Ele jorra a vida em mim. Ele flui na minha vida. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou viver, como diz as Escrituras, para a glória de Deus. Agora a minha luta é para a glória de Deus. Agora eu vou levar essa verdade para as outras pessoas. Porque tudo já me sacia em Cristo. Tem que ser assim, tá? Eu não preciso mais do poço de Jacó, não preciso mais do mundo, não preciso mais me aparecer para as pessoas. Fazer aparecer para ser aceito, nada disso mais tem sentido, foi tirado, tem que ser. Deus já supre tudo, então agora o que eu vou fazer é viver para a glória de Deus e para o reino de Deus, aonde outras pessoas que estão indo buscar a água no poço de Jacó todos os dias, como um escravo, precisam saber que existe um dom, que é um presente, dado por Deus em Cristo, já foi dado, já foi liberado, eles precisam saber, eles não sabem. Eles não têm esse conhecimento. Eles têm uma herança, eles têm um tesouro e não sabem. São ricos e não sabem. Vivem como mendigos, pedintes, escravos. A Bíblia diz que estão mortos em seus delitos e pecados, nem vida têm. Sendo que eles têm por direito, porque é um dom, é um presente. E não estão sabendo, e nós recebemos essa graça, recebemos essa revelação, e estamos usufruindo disso, a vida abundante de Deus. Precisamos falar para eles, precisamos levar o Evangelho, a boa notícia, assim como Jesus fez com a mulher. Assim como Jesus parou ali de propósito para encontrar com a mulher samaritana ao meio-dia, em Samaria. Um lugar que eles nem gostavam de passar. Eles não se davam bem, era rixa, coisa antiga, histórica e religiosa. Jesus esperou ali para falar para esta mulher que tinha um presente para ela, uma água viva que transformaria toda a sua existência, saciaria finalmente a sua fome interminável pelos poços de Jacó, pelo mundo, pelos prazeres da carne.
pelo pecado, pelo erro. Ela só conseguiu parar, ela só mudou quando realmente recebeu as palavras de vida de Jesus. E creu em Jesus, porque ela saiu falando, eis que tem um homem ali que falou tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Vamos vê-lo. Vamos lá, pessoal. Ele falou de mim, ele mudou dentro de mim. Ele moveu, eu ia pegar água, já nem quero mais água, eu quero que vocês também vão conhecê-lo. Mudou totalmente o propósito de vida dela, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que Jesus ficou lá por dias, e eles ouviram a Cristo e creram por causa dela. Ela já não estava mais nem aí, ela já estava saciada, a água de Jesus já estava jorrando nela. A água, o Espírito Santo já estava fluindo nela. Meu irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, você deve viver assim. Você não vai mais ficar agoniado, buscando, querendo. Você vai estar pleno, você vai estar preenchido, saciado. É a bênção para a sua vida, é a vida de verdade, é a vida de Deus em nós. Não é mais para ficarmos, como diz lá, andando de lá para cá, correndo atrás de coisas, né? O que vamos vestir, o que vamos comer. O próprio Jesus falou, é os pagãos, aquele que não tem Jesus, é aquele que não tem a vida, que fica desse jeito, desesperado, correndo, buscando, louco da vida, correria. Leia as Escrituras, irmão, você vai ver que está escrito lá. Jesus falou, quem faz isso, quem corre atrás disso, quem sofre por causa disso, são os pagãos. Quem tem a vida dentro dele, que sacia, a verdadeira água, que mata toda sede eternamente, não vai sofrer por isso. Mesmo porque já vai se sentir saciado. E segundo, que Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida. Apenas receba a água. Viva por ela, beba dela. Deixa ela saciar você. Preencher tudo. O poço de Jacó, as coisas naturais, as coisas desse mundo aqui, você viu? Soberba, concupiscência, soberba da vida, vaidade. Isso é o mundo. As pessoas estão bebendo desta água. Trabalham para trocar de carro, mas é soberba da vida. Trabalham para comprar uma TV de 800 polegadas, 120K, mas é porque é concupiscência dos olhos. Doído. Quem está com o Espírito não está nem aí. Está fluindo, está em paz, já está saciado. A água, a vida já está nele. O tesouro já está nele. Ele não precisa de mais nada. O Senhor é meu pastor, nada me falta, nada tenho falta. Estou falando para você largar de ter as coisas. Tem gente que pode virar, né, 880. Você pode ter, meu irmão. Desde que isso não seja a água de Jacó. Desde que não seja isso que você está buscando saciar algo em você. Você pode ter o que for, desde que Jesus seja o que está te suprindo. Tipo assim, hoje você tem, amanhã você não tem, você está do mesmo jeito. Não pode mudar. Porque o que Jesus falou? Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você fizer coisas o seu tesouro, o diabo vai lá e vai roubar. E Deus vai permitir, porque você está colocando o seu coração em outras coisas. Então, o primeiro é deixar o Senhor, deixar o Espírito, permitir, ser de Deus, ser cheio, beber das águas. E todo o resto se completa. Vai completar, vai ser perfeito, irmão. Pode ser a televisão de 800 polegadas, pode ser uma de 20. A sua sede não é matar, não é saciada por causa disso. A sua sede é saciada no Senhor, é no Espírito Santo. Poço de Jacó já foi. Passou o tempo. Agora você recebe o dom de Deus, o presente de Deus, e vive por causa do Espírito Santo. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Diga, Senhor, eu recebo. Eu entendi que eu já tenho tudo. Eu sei que eu peço coisas, mas eu já tenho tudo. E o Senhor conhece as minhas necessidades. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Amém.